Olá, galerucha. Esse vídeo aqui vai ser para a gente desmascarar um pouco aí das mentiras dos céticos, daqueles que se auto-intitulam céticos, mas que não são céticos. Daqueles que, na verdade, entendem por ser cético você acreditar só na ciência e considerar toda forma de religiosidade humana como sendo fantasia, como sendo delírio, enfim, né? Estima-se que cerca de 90% da humanidade acredita em Deus, né? E eles são os 10% da elite do mundo que é melhor do que todo o resto do universo, né? Então, a gente vai realmente... O que acontece é o seguinte: os ateus, eles dizem que a religião é uma fantasia e que só o ateísmo deles é que está de acordo com a razão. Vamos ver se realmente isso é verdade ou se essa gente está usando de má fé, né? Não é ignorância, é má fé, né? Como uma estratégia, um mecanismo de defesa e também como uma luta por poder, né? Isso é uma coisa política do ateu, né? De querer se impor, né? Como uma força hegemônica. Porque, na verdade, o que acontece é que no Estado, né? Quer dizer, o ateísmo é mais ou menos uma imposição do Estado. Mais ou menos não, é sempre uma imposição do Estado, né? Então, por exemplo, quando você vai defender uma... Tem um amigo meu que vai defender uma dissertação de mestrado, né? E essa dissertação de mestrado vai ser sobre um místico, né? Um místico medieval. E aí a banca falou para ele, o orientador dele falou: olha, seja imparcial. Você vai ter que falar com distância, que você está falando de um místico, né? Então, você tem que ser isento. Você não pode puxar a sardinha nem para dizer que aquilo é verdade, nem para dizer que aquilo é falsidade. Você vai ser parcial. Você não pode ser ideológico. É uma espécie assim, mestrado sem partido, né? Sabe aquela coisa de escola sem partido? Essa coisa de miliciano aí, né? Então, o ateu, independente se é de esquerda ou de direita, entendeu? Gosta de mestrado sem partido, universidade sem partido, quando é para falar de religião, né? Quando é para assumir uma, digamos assim, uma tomada de posição favorável à fé, entendeu? Isso é mal visto pela academia. Mas quando a tomada de posição é para o ateísmo, isso pode. Entendeu? Quando é para você ridicularizar a religião, a fé, isso pode fazer à vontade dentro da universidade. Entendeu? Você pode assumir o ateísmo como uma verdade absoluta, um fato consumado. Isso aí pode, apesar que não... Qual é o experimento que comprova o ateísmo, né? Não tem. Qual é o experimento que comprova o materialismo? Qual é o experimento que comprova o fisicalismo? Né? Não existe, né? Mas tem a neurociência. Não tem nada, né? Mas ali, né, por isso que, de uma certa forma, isso fica muito claro para mim, que o ateísmo é sempre uma imposição do Estado, né? Porque aí você vê o dinheiro público nosso sendo usado para patrocinar a religião ateísta. Então, gente, mas será que o ateísmo está com essa bola toda? Será que ele é tão racional assim? Será que ele está tão do lado da razão? Vamos ver. Bom, eu, como filósofo, primeiro eu teria que discutir qual seria o conceito de razão, mas eu não vou falar isso. Isso aí eu vou deixar para outro vídeo, porque aí é uma análise profunda demais, né? Vamos restringir o nível da nossa análise, né, para 3 argumentos. Eu já coloquei num vídeo 2, entendeu? Só que eu expliquei muito mal na época, eu não tinha a eloquência que eu tenho hoje, então a gente vai expor de uma forma melhor. Entendeu? O primeiro argumento, né, é que quando você diz que Deus não existe, e você, consequentemente, disso você terá que... quais são as consequências disso, né? Quais são as consequências lógicas, digamos assim, de que Deus não existe? Que a vida surgiu ao acaso, tudo surgiu ao acaso, né? Então, claro, se Deus não existe, como é que tudo veio a existir? Inclusive, como a vida veio a existir? Ao acaso, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa que você dizer, né, que esse relógio aqui, ó, esse relógio, né? Você chega e diz: esse relógio aqui surgiu ao acaso,
Entendeu? Esse relógio surgiu ao acaso, viu? Só que aqui tem uma série de engrenagens que custaram cálculos matemáticos complexíssimos de algum projetista para fazer o tamanho das engrenagens dentro da medida certa, para marcar com precisão as horas, os minutos, os segundos, né? Você dizer que isso aqui surgiu ao acaso, né? Isso é absurdo. A gente vai ver logo em seguida que isso é um fato extraordinário, é um fato maravilhoso. E fatos extraordinários exigem provas extraordinárias. Tá? Mas antes a gente vai falar o seguinte. Mas aí, justamente para driblar esse conceito, o que o ateu fala? Ah, mas isso demorou milhões de anos. Né? Então eu até falei no outro vídeo assim, que, vamos supor, no passar de milhões de anos, assim, cai um meteorito que extrai os minérios, que extrai o petróleo e forma esse plástico aqui em volta, e os metais. Aí tipo assim, cai um meteorito do céu que amassa o metal exatamente nesse formato redondinho. Entendeu? Aí as engrenagens elas são cuspidas de um vulcão, né? Que elas caem exatamente na medida certa aqui dentro, né? Aí depois, aí aparece um raio, cai na Terra, derrete os grãos de areia, que forma uma placa de vidro, né? Aí vai um mamute, dá um chute na placa de vidro e cai exatamente aqui e vira esse vidro aqui do relógio. Ó. Entendeu? Isso no decorrer de milhões de anos. Né? Aí Então eles dizem, mas isso aqui é uma coisa absurda, mas em milhões de anos é possível. É possível? Não, isso é um fato extraordinário, e fatos extraordinários exigem provas extraordinárias, mas isso é o segundo argumento, vamos nos ater a esse. Né? Quando você diz assim, precisa de milhões de anos, qualquer coisa pode ser provada dessa maneira. Né? Então, por exemplo, se eu digo assim, Papai Noel existe. Ah, prove. Ah, eu preciso de milhões de anos. Você sabe por que eu estou falando isso? Que uma vez, certa feita, num diálogo que eu tive, um colóquio que eu tive com um ateu no YouTube, via comentários de vídeo, né? Ele falou assim, era um vídeo sobre as cirurgias espirituais do Dr. Fritz, né? Aí ele fez o seguinte comentário: repete isso num experimento controlado, né? Repete isso de forma controlada que eu acredito nisso. Aí eu falei, E era um vídeo, viu? Já era um vídeo ali. O cara rejeitou um testemunho em vídeo. Era um vídeo muito nítido, feito com uma câmera moderna. Não era uma câmera moderna. Acho que era um vídeo da TV dos anos 80, da TV Bandeirantes, filmando uma cirurgia espiritual feita, né, cortando mesmo a pessoa, né, sem anestesia e sem sangramento, né, e a pessoa não sentia dor, sem asepsia não havia infecção. Uma coisa extraordinária, um fato fantástico, paranormal, né? Mas o vídeo mostrava muito claro que a pessoa era cortada. Sabe o que o ateu falou? Repete isso em condições controladas que eu acredito em você. O cara ele não reconhece que um testemunho em vídeo é válido. Né? Afinal de contas, como é que se prova, como é que se faz pesquisa de campo dentro da ciência? Você vai lá, o geólogo vai lá e fotografa, filma um afloramento, o ornitólogo vai lá na selva amazônica e filma o Irapuru, o ritual de acasalamento do Irapuru. Entendeu? Então, isso é pesquisa de campo, isso é estudo descritivo. Vídeo sempre serviu, testemunho fotográfico sempre serviu para provar, mas quando é alguma coisa paranormal, vídeo não serve. Sabe o que parece? Aqueles teóricos da conspiração, né? Que a única prova que se tem de que o homem foi à Lua é registro em vídeo, feito as câmeras da NASA, né? Aí o teórico da conspiração, né, os lunáticos teóricos da conspiração, eles dizem, esses vídeos não servem não, isso aí não serve como testemunho não. Isso não serve, não. Porque isso é feito em estúdio, porque isso é conspiração, porque isso eles estão querendo enganar a humanidade, sabe aquela coisa daqueles lunáticos conspiracionistas?
Então, eles rejeitam um testemunho em vídeo. Entendeu? Agora você vê, eles estão fazendo, na verdade, estão fazendo a mesma coisa que os cientistas, né? Que rejeitam o testemunho em vídeo quando ele registra algum fato paranormal, né? Algum fenômeno, algum milagre divino, não serve. Vídeo não serve nessa hora. Parece aqueles lunáticos conspiracionistas. Vídeo não serve para provar que o homem foi à Lua. Né? O que é isso? É um nível de dúvida. Nem toda dúvida, a maior prova disso é que nem. Quer dizer, a conclusão que a gente tira disso, digo, é que nem toda dúvida necessariamente é sinal de inteligência. Senão os lunáticos conspiracionistas seriam a maior manifestação de inteligência. Né? Fecha parênteses. Mas então eu estava conversando com aquele cientista, ele dizia, apresenta isso num experimento controlado que eu acredito. Né? Aí eu falei para ele, olha, a ciência diz que a vida surgiu ao acaso. E levou-me, né, que a vida surgiu ao acaso no planeta e que Deus não existe. Né? Aí o que eu falei? Eu disse assim, repete isso em condições controladas que eu acredito. Entendeu? Repete o surgimento da vida em condições controladas, a gente vai ver depois que isso é impossível. Né? Porque para você fazer um experimento controlado, o resultado é previsível. E o acaso não é previsível. O acaso é justamente, ele se caracteriza pela imprevisibilidade. Então, se você pudesse repetir um fenômeno, a vida surgindo ao acaso, em condições controladas, já não seria mais ao acaso, seria em condições controladas e previsíveis. Mas isso a gente vai falar lá no final. Aí ele me deu a seguinte resposta. Não, eu repito isso de forma controlada. Me dá bilhões de anos que eu repito a vida surgindo, que eu faço a vida surgir ao acaso de forma controlada. Olha que resposta. Primeiro que se é de forma controlada, não pode ser ao acaso. Né? Aí eu falei para ele, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que demora bilhões de anos para ser demonstrada não é demonstrável, porque ninguém vive isso tudo. Se a vida demorou milhões de anos para surgir ao acaso, deixa eu dizer uma coisa, entendeu? Isso não é testável pelo método científico. Entendeu? E outra coisa, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Torricelli foi o cientista que provou a pressão atmosférica. Ele chegou na Academia de Ciência com um barômetro, e através daquele barômetro ele provou que existe pressão atmosférica. Agora, você imagina se Torricelli chegasse na Academia de Ciência e dissesse, gente, eu vou provar para vocês que existe a pressão atmosférica, através desse engenho que eu fabriquei, o barômetro. Aí, só que tem um problema. Eu vou demorar milhões de anos para provar isso, porque esse aparelho aqui, ele demora milhões de anos para provar, para funcionar. Né? O funcionamento dele é muito lento, demora milhões de anos. Você acha que a teoria o barômetro de Torricelli seria aceito pela Academia de Ciência? Não. Ele seria expulso dali como um charlatão. Né? Então a mesma coisa, quando você usa o argumento dos milhões de anos, você pode provar qualquer coisa. Entendeu? Você diz, Papai Noel existe. Prove. Eu preciso de milhões de anos. O coelhinho da Páscoa existe. É? Prova. Não precisa. Não, eu até provo, mas demora milhões de anos. Né? Então quando você exige milhões de anos, primeiro que você está sendo um espertalhão. Né? Porque você está se evadindo do compromisso e da responsabilidade e da obrigação de ter que provar o que você está falando. Porque se você adia essa responsabilidade para daqui a milhões de anos, você é um cretino, você é um hipócrita, você é um charlatão. Né? Porque ninguém vai viver esse tempo todo. Entendeu, gente? Então, na verdade, isso não deve servir como prova científica de nada. Né?
Porque se você diz assim, ah, não, eu provo que a vida veio ao acaso, mas eu preciso de milhões de anos. Eu posso provar perfeitamente, né, que o quadrado tem 5 lados. Você tem que me dar milhões de anos para eu provar isso. Você prova qualquer coisa. 2 mais 2 é igual a 5. Ah, mas como, né? Você precisa de alguns milhões de anos para poder provar que isso é verdade. Então, gente, os milhões de anos não são testáveis pelo método científico. O método científico é observação, hipótese, experimentação e generalização. Isso tem que ser feito em tempo hábil. Toda ciência, toda verdadeira ciência é feita em tempo hábil. Tá? Então, o Torricelli provou a pressão atmosférica em tempo hábil. Ele não precisou, de uma forma que todo mundo pode testemunhar normalmente, né? Por exemplo, todo corpo possui inércia, né? Você pode demonstrar isso a qualquer momento, né? Eu não sei se eu vou ter alguma coisa aqui para fazer. Eu já falei isso até em outros vídeos. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Não, tem que ser uma coisa um pouquinho melhor. Esse termômetro aqui. Vamos ver. Ó. E todo o corpo possui inércia. Ó aqui. Entendeu? Então, toda verdadeira teoria científica ela é demonstrável em tempo hábil. Não precisa de milhões de anos. Porque, primeiro, que nós não podemos viver esse tempo todo, né? Esse é o primeiro argumento contra o ateísmo. O segundo argumento contra o ateísmo é que você dizer que a vida surgiu ao acaso, por exemplo, você dizer que esse relógio surgiu ao acaso, é um fato extraordinário e fatos extraordinários exigem provas extraordinárias. O que é um fato extraordinário? Vamos dizer assim, que alguém chega e falou que viu o Saci Pererê, ou que viu o Pégasus, ou qualquer figura mitológica, criatura mitológica. Por que isso é uma alegação extraordinária? Isso é uma alegação extraordinária porque ninguém vê Saci Pererê, porque ninguém vê o Pégasus. O princípio enunciado por Laplace, né, que fatos extraordinários ou fatos maravilhosos exigem provas extraordinárias e provas maravilhosas, ele se baseia na experiência comum, na experiência do senso comum, né? Ou seja, no repertório daquilo que a maioria das pessoas, né, conhece. Né? O que é um fato ordinário? Choveu. Chover é um fato ordinário, porque todo mundo sabe o que é chuva, todo mundo já viu uma chuva. Mas se eu digo que naquela mata tem um Saci Pererê, eu não vou acreditar porque isso é uma alegação extraordinária. É uma alegação maravilhosa, mágica. Entendeu? Por quê? Porque ninguém vê Saci Pererê. Aliás, tem gente que diz que vê, né? Tem gente que diz que vê. Mesma coisa, a vida surgir ao acaso, ninguém nunca viu uma coisa dessas. E muitas outras coisas que a ciência fala. Por exemplo, a teoria da evolução, que fala de brânquia virando pulmão, peixe virando animal terrestre, peixe que respira com brânquias no mar, de repente virando um animal que tem... Ah, mas isso demorou milhões de anos. É aquela coisa dos milhões de anos. Qualquer coisa é provada. Ah, Papai Noel existe. Ah, prove. Ah, preciso de milhões de anos. Em milhões de anos ele acaba surgindo. Entendeu? Lá no Polo Norte surge o Papai Noel. Entendeu? Você pode provar qualquer coisa. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, né, uma brânquia virar pulmão, um macaco virar um homem, são fatos extraordinários, porque ninguém nunca viu isso. Me mostra o macaco virando homem. Eu nunca vi, assim como eu nunca vi o Saci Pererê, assim como eu nunca vi o Pégasus, entendeu? Me mostra a vida surgindo ao acaso. Mostra, repete isso em condições controladas. 100 milhões de anos. Repete isso em tempo hábil. Entendeu? Seja honesto intelectualmente, ateu. Cético, falso cético. Entendeu? Então, o que acontece?
Essas coisas são fatos extraordinários. Por que o Saci Pererê é um fato extraordinário? Porque ninguém nunca viu, ou a maioria das pessoas nunca viu. Por que o Pégasus, um unicórnio? Unicórnio, eu não vejo ninguém que alega ter visto unicórnio. Se alguém diz que tem um unicórnio ali na esquina, eu não vou lá, porque unicórnio é um fato extraordinário. E fatos extraordinários exigem provas extraordinárias. Tudo bem, a prova extraordinária seria eu ir ali na esquina e ver um unicórnio. Aí tudo bem, aí é uma prova extraordinária. Se você colocar um unicórnio da minha frente, tudo bem. Entendeu? Mas agora, se você mostrar uma foto, se você me mostrar um desenho de alguém, se você me mostrar uma pegada de unicórnio, isso não é prova extraordinária. Isso não se é um fato extraordinário, ele precisa de uma prova que seja também extraordinária. Não pode ser uma prova ordinária, uma pegada de unicórnio. Isso não é suficiente para provar que o unicórnio existe. Entendeu? Mesma coisa. A vida surgiu, por exemplo, se eu falo que esse relógio surgiu ao acaso, isso é um fato extraordinário. Mesmo que você alegue que demore milhões de anos para isso. Entendeu? E os organismos vivos, eles são muito mais complexos do que esse relógio. Entendeu? A vida é muito mais complexa do que esse relógio. Imagina o aparelho circulatório humano. Né? É um sistema de engenharia hidráulica. O coração é uma bomba hidráulica. Ele tem exatamente a mesma pressão necessária. Ele fornece a pressão na medida exata para que o sangue circule e regue os tecidos, né? E irrigue, né? os tecidos. Né? Então, é um sistema muito bem feito, né? Não pode ter surgido ao acaso. Né? Os sistemas vivos são muito mais complexos, né? O cérebro humano muito mais complexo do que um computador, seja ele um computador quântico. O cérebro humano é muito mais complexo. Né? Computador quântico não surge ao acaso. Tá bom, gente? Então, se você vê um computador quântico, se você vê alguém que diz que tem um computador quântico que surgiu ao acaso, entendeu? Tem uma fotografia dizendo, eu não vou acreditar, porque computadores quânticos não surgem ao acaso. Então, muito menos a vida, que é muito mais complexa do que um relógio ou um computador quântico. Entendeu? Fatos extraordinários exigem provas extraordinárias. Eu nunca vi a vida surgindo ao acaso, né? Assim como eu nunca vi o Saci Pererê, assim como eu nunca vi o Pégasus, assim como eu nunca vi o unicórnio. Então, por favor, né, arranjem outra desculpa, tá? Ateus e céticos. Então, o terceiro argumento, deixa eu ver se eu consigo lembrar do terceiro. Sim. É que uma coisa surgindo ao acaso, ela não é testável pelo método científico, tanto porque precisa dos milhões de anos, né? Tanto porque precisa dos milhões de anos, quanto também porque acaso não é previsível. Acaso não o método científico ele só pode provar fenômenos que podem ser repetidos de forma previsível. Dadas as condições X, eu terei o resultado Y. Né? Então, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando-se a resistência do ar. Né? Então, apesar que esse cálculo ele não é muito preciso, não. Entendeu? Mas, assim, quando eu digo a gravidade é igual a massa vezes o quadrado da distância. Entendeu? Então, isso tem um cálculo, é uma coisa previsível. Gravidade é igual a massa vezes o quadrado da distância. Quanto mais eu me afasto de um corpo, menor é a atração gravitacional que tanto eu exerço com relação a ele, quanto com a que ele exerce em relação a mim, ao meu corpo. Né? Então, a gravidade é maior de acordo com a proximidade. Né? Isso é uma coisa previsível. É tão previsível quanto esse relógio, quanto uma máquina. Né? Então, assim são as leis físicas. O que é uma lei física? A lei não é o acaso. Entendeu? Por exemplo, a gravidade ela não é a massa vezes o quadrado da distância por mero acaso. Entendeu? Todo corpo possui inércia, não é por acaso. É uma lei. Isso não é acaso, é lei. Né?
Então, mas quando você diz a vida surgir ao acaso, isso não é repetível, não pode ser repetido, porque não é uma lei, depende do acaso. O que acontece por acaso não acontece por uma lei. Por exemplo, se eu encontro um amigo meu, né, numa quinta-feira à tarde, no calçadão da praia, por acaso, não existe uma lei, isso não pode ser repetido em condições controladas, entendeu? Dadas as condições X, ou seja, todas as condições para eu encontrar, né, o meu amigo ao acaso, né, na quinta-feira de tarde, no calçadão da praia, que isso vai acontecer de novo. Você não tem como reunir as condições X, né, para dar o resultado Y. Né? E uma característica, a coincidência é obra do acaso, né? E mais uma das características do acaso e, portanto, da coincidência, que é uma manifestação do acaso, é justamente a imprevisibilidade, né? E a sua raridade, né? Então, por exemplo, se eu encontro um amigo meu, por acaso, na rua, depois eu encontro ele de novo, algum tempo depois uma terceira vez, uma quarta vez, ele está me seguindo. Né? Se você joga um dado e cai o número 3, joga de novo o dado, uma segunda vez, cai o 3, joga o dado uma terceira vez e cai o 3, aí na quarta ou na quinta vez, o dado está viciado, você tem que concluir isso, porque, né, não existem coincidências assim. Né? A vida surgiu ao acaso, ela precisa de coincidências, né? Coincidências dentro de coincidências que estão dentro de outras coincidências. Você precisa de uma rede de coincidências ao acaso, entendeu? Absurda, que não tem verossimilhança, não tem nada que do nosso repertório da experiência conhecida, entendeu? É uma coisa totalmente descolada do nosso repertório da experiência conhecida e compartilhada pela maioria das pessoas racionais. Né? Isso não tem como testar, não tem como testar pelo método científico, não é só porque precisa de milhões de anos, não. Né? É porque acaso não é por acaso, é acaso, lei é lei. O método científico, como é que ele faz? Ele faz um estudo descritivo, observação, formula uma hipótese de trabalho e tenta verificar essa hipótese através de um experimento controlado. Se dadas as condições X, sempre necessariamente, eu terei o resultado Y, de forma que isso pode ser repetido de forma previsível, eu já não tenho mais uma hipótese, eu tenho uma lei. Só que não dá para fazer isso com acaso. Né? O acaso não pode ser previsível. Ele é um fato único, singular. Não vai se repetir. É como você encontrar um amigo no calçadão da praia numa quinta-feira de tarde. Entendeu? Aquilo não vai se repetir. O acaso é único. Então não dá para formular leis. Entendeu? E o método científico ele tem a finalidade de produzir invariâncias. Entendeu? A ciência está sempre num esforço de construir invariâncias e não singularidades. Né? Então, essa é a segunda razão porque, entendeu? A vida surgir ao acaso não pode ser provada pelo método científico. Né? Porque uma coisa que demora milhões de anos para ser provada não é demonstrável, nem cientificamente, nem racionalmente, nem filosoficamente, de forma alguma, nem teologicamente. Né? Nem de forma alguma pode ser demonstrada. Né? Isso serve para provar qualquer coisa. Entendeu? E se eu digo que uma coisa acontece por acaso e não por uma lei, né? Isso não tem como ser demonstrado pelo método científico. Por exemplo, a extinção dos dinossauros. Os dinossauros eles se extinguiram por causa da queda de um meteorito. Isso é um fato único. Não tem como você repetir isso. Você tem que encontrar indícios, tem que encontrar nas camadas geológicas, tem que reunir uma série de coisas para provar isso. Muito complicado, mas isso ainda é uma coisa demonstrável. Agora, a vida surgir ao acaso? Não. Não é. Porque um fato extraordinário precisa de prova extraordinária, porque uma coisa que demora milhões de anos para ser provada não é provável, não é demonstrável, porque a demonstração tem que ser em tempo hábil, e porque a ciência tem a finalidade de construir invariâncias, leis, teorias. Né? Teoria é quando uma coisa é demonstrada. Entendeu? Diferentemente da hipótese.
Ou seja, ela é demonstrada através de um experimento controlado, que pode ser repetido de forma previsível, Aí você tem ali uma lei, você tem ali uma. Então, a finalidade da ciência é produzir invariância e não singularidades. Né? Entendeu, ateu? Eu quero ver você rebater esse vídeo. Entra aí, rebate o que eu estou falando. Eu te desafio. Tchau, gente.